A paz do Senhor Jesus, bom dia a todos, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Mais uma vez, quem vos fala é o servo do Altíssimo nessa manhã. Inscreva-se no canal, deixe o teu like, deixe o teu comentário. Continuando o nosso segundo capítulo do livro de Paulo e os falsos apóstolos que já haviam na sua época. Amém? Não é diferente dos dias de hoje. Nós paramos no verso 3 que diz assim: Temo, porém, que assim como a serpente enganou Eva com sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade que há em Cristo. Ele está falando de Eva aqui em 1 Timóteo capítulo 2, verso 13, ele diz assim: Porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. Então ele está falando de Adão e Eva. Mas a serpente enganou a quem? A Eva. Não foi ao homem. Eva que se iludiu, que se enganou, deixou ser levada por Satanás. Amém? Ele diz no verso 14: Adão não foi enganado, mas a mulher sendo enganada caiu o quê? No pecado. Então ele fala das mulheres aqui. Ele fala da queda do homem, que veio através de quem? Da mulher. No capítulo 3, verso 13, ele diz: Porque os que servirem bem como diácono adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Nós vamos em Hebreus capítulo 4, nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, nessa madrugada, aonde você estiver me assistindo. Hebreus 4,16. Chegamo-nos, pois, com confiança ao trono da graça, para que recebemos a misericórdia e achamos graça, a fim de sermos socorridos no momento que é oportuno. Sensibilidade divina nós devemos ter, compaixão. Aqui fala das tentações de Cristo que ele sofreu, por mim e por você. Ele também é o nosso ajudador divino. Ele fala da confiança, fala da graça de Deus e da misericórdia, da oração e da providência. Será que você tem orado? Será que você tem buscado? Hebreus 10, verso 19, nesse momento a palavra do Senhor diz assim: Portanto, irmão, tendo ousadia para entrar no Santo do Santo pelo sangue de Jesus. Ele fala de um acesso. 1 Pedro 3, verso 2, fala da confiança. 1 João 4, 17, fala de Cristo à porta. Capítulo 10, verso 20, e o sangue de Cristo e o Santo do Santo. Amém? Então, quando ele fala Cristo à porta, qual é a ideia que nós temos nesse momento? Você sabe o dia e a hora que nós vamos partir? Você não sabe. Quantos vão dar a Deus hoje a partir da meia-noite? Através de acidente, de carro, moto, avião, helicóptero, bicicleta, carro, carreta, ônibus, emboscada numa parada, troca de tiro. As pessoas morrem, saem desse mundo de várias formas. Mas será que você está pronto? Aqui ele está dizendo: Jesus às portas. Quem será o Senhor da tua alma? Quem é que você vai entregar sua alma? Para quem? Para Deus ou para Satanás? Porque aqui ele fala da mulher, ele fala de Satanás, fala da simplicidade, fala da dedicação pela igreja que nós devemos ter. Aqui, 2 Coríntios 11, verso 29, ele diz: Quem enfraquece, que também eu não enfraqueça, e quem se escandaliza, que eu não me queime por dentro. Sensibilidade humana e dedicação pela igreja. Capítulo 4, verso 19, diz a palavra do Senhor. Mas eu quero que você abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses 3,5, onde ele fala da tentação nessa manhã. A honra e a glória é dada ao nosso Deus, amém? Compartilhe, comente, deixe o teu like, inscreva-se no canal, amém? Para que o YouTube possa enviar um vídeo às demais pessoas, amém? 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 5, diz assim: Portanto, não podendo eu também esperar mais, mandei o saber da vossa fé, temendo que o tentador vos tentasse e o nosso trabalho viesse a ser inútil. Ele fala da fé, fala da igreja, da tentação e da dedicação.
amém? Pela igreja. Quando ele fala da tentação em 1 Timóteo, capítulo 6, 1 Timóteo, nessa manhã, vamos em 1 Timóteo, capítulo 6, abra sua Bíblia no verso 9. Os que, porém, querem ficar ricos caem em tentação, e em laço, e em muitos desejos descontrolados e nocivo, aos quais submergem os homens na ruína e perdição. Ele fala da perdição em Hebreus 10, verso 39, da riqueza terrena e da tentação, e de fonte de tentação. Amém? Então, tudo é uma armadilha para as pessoas nessa terra. Amém? As pessoas caem nas suas próprias tentação. Elas são tentadas. Amém? Elas ficam balanceadas por causa da glória, por causa do status, por causa do dinheiro. Tiago capítulo 1, verso 14 diz: cada um, porém, é tentado por sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Mau desejo, pecado e tentação. 2 Pedro 2, verso 2, capítulo 2, 18. 1 Pedro 2, também 18. Qual é a tua tentação? A tua tentação nessa manhã, você tem que vencer todas elas que o inimigo lança sobre a tua vida. Alguns homens de Deus têm tentação por mulheres, outros têm tentação por dinheiro, outros têm tentação por poder, outros têm tentação pela glória, pelo status, pela fama, e outros sobem para a cabeça. Qual é a tua tentação nessa manhã? As tentações que você está sofrendo, que você está passando, é o inimigo com a sua artimanha lançando sobre a tua vida. Nessa noite, nessa madrugada, à tarde, aonde você estiver me assistindo. Quais são as tuas tentações? É você que tem que lutar contra elas todos os dias. Mas como assim? Abaixo da oração, da consagração, do jejum, da leitura da palavra. Buscando a Deus a todo momento, saindo dessa mesmice, saindo dessa vida, tendo um relacionamento verdadeiro com Deus, com a palavra, uma intimidade através da oração e da leitura, buscando. Aqui nós estamos falando da tentação e ao mesmo tempo a dedicação pela palavra de Deus. E aqui ele fala das doutrinas falsas e de falsos mestres que haviam na sua época. No livro de Romanos, capítulo 8, versículo 15. Romanos 8, verso 15 diz assim: pois não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estar em temor, mas recebeste o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Ele fala da liberdade espiritual e da paternidade divina. 1 Pedro capítulo 1, 17, a adoção segundo a Coríntios 6, verso 18, e também a adoção espiritual. Ele fala em 2 Timóteo capítulo 1, verso 7. Amém? Aqui no livro de 2 Timóteo, amém? Louvado seja o nosso Deus. 2 Timóteo 1, verso 7, ele diz assim: considera o que digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Ele fala de temas espirituais e de entendimento. Quem nos dá um entendimento nessa manhã é o Senhor Jesus. É Ele que nos dá essa sabedoria. É Ele que nos dá a revelação da sua palavra. É Ele que nos dá o conhecimento. Amém? Agora, você tem que pedir, você tem que buscar, para que Ele possa abençoar a tua vida. Amém? Continuando em 2 Coríntios ainda, capítulo 11, verso 4, ele diz: pois se alguém for pregar vos outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebeste, o outro Evangelho, e que não abraçasse de boa mente, o suportai.
No verso 5 ele diz: penso, porém, que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos. Então ele fala: pois se alguém for pregar-vos outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebeste outro Evangelho, que não abraçaste de boa mente, o suportais. Aqui eu quero falar nessa manhã para você daquelas igrejas que não são neopentecostais, mas que estão baseadas, eu vou te mostrar aqui, é na palavra. 1 Timóteo capítulo 4, verso 1. O Espírito, porém, expressamente diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônio. Ele fala do que? Últimos dias, doutrina falsa, fala do Espírito Santo, fala da apostasia, 2 Timóteo 4, verso 4, fala das heresias, 2 Pedro capítulo 2, verso 1, fala dos demônios, Tiago 2, verso 19, e da fonte de tentação, 2 Timóteo 3, verso 13. Confira, aqui é na palavra. Aqui quem nos fala é a palavra do Senhor, e não a do homem, e sim como o Espírito Santo quer, e não como o homem quer. Então você está vendo que já naquela época já existia falsas doutrinas, já existia falsas pregações, já existia falsos profetas fazendo sinais, milagres e prodígios. Você tem que assistir o primeiro vídeo para depois acompanhar o segundo, que já está na plataforma do YouTube. Amém? Então ele fala do apóstolo em Gálatas capítulo 1, verso 1, fala do apóstolo novamente em Efésios 2, verso 20, em Atos 18, verso 24, e também do conhecimento e de uma vida o que manifesta. No verso 6 ele diz: se sou rude na palavra, não sou contudo no conhecimento. Já em tudo temos provado isso totalmente entre vós. Verso 7, pequei humilhando-me para que vós fosse exaltado, visto que de graça vos anunciei o Evangelho de Deus. Autoaviamento, Evangelho, exaltação do santo e pregação. Ele fala: pequei humilhando-me para que vos façais exaltado, visto que de graça vos anunciei o Evangelho. Paulo está dizendo que o anúncio aqui foi gratuito. Paulo não disse que para terminar esse discurso da sua palavra, alguém teria que pagar, alguém teria que dar uma porcentagem, alguém teria que enviar um pix, alguém teria que enviar uma oferta. Não, ele estava fazendo por amor, zelo às almas. Então os falsos profetas hoje eles estão em todos os cantos, em todas as plataformas, revelando através do dinheiro. Mas só que o Deus que eles servem é Mamon, não é Deus. Eles estão voltados a Mamon. Então Mamon coloca aquilo na mente, lá na consciência, no subconsciente, até mesmo no coração, aquilo que ele quer. Por quê? Porque ele não tem relacionamento com Deus. Ele não vive uma vida com Deus. Ele não transpira amor. Ele não tem piedade, ele não tem compaixão, ele não tem misericórdia, ele não tem nada por essas almas. O que ele tem? Eles têm um amor só por ele. Ele quer saber o que do teu dinheiro. Ele quer saber quanto você tem para enviar. Ah, faz um pix de 5, faz um pix de 3, faz um pix de 20, faz um pix de 50. Falso profeta. Paulo está dizendo na sua palavra: pega a Bíblia e vai examinar, leia. Seja como os bereanos, Paulo pregava, os bereanos conferiam de acordo com o que ele estava falando. Amém? No verso 9 ele diz, verso 8 e 9, despojei outras igrejas para vos servir, recebendo delas salário. E quando estava presente convosco, se tinha necessidade, a ninguém fui o que? Pesado. No verso 9 ele diz, pois os irmãos que vieram da Macedônia supriram minha necessidade em tudo. Me guardei de vós ser pesado, ainda me guardarei. Liberalidade, e ele fala da Macedônia. Atos capítulo 20, verso 33, Filipenses 4, 10, 2 Coríntios 12, verso 14. E também autossustento no verso 8, Filipenses 4, verso 15. Alguém ofertou na vida dele que ele pôde levar o evangelho a essas pessoas. Mas ele não abusava. Ele não se tornava um peso para as pessoas
como os supostos que se dizem hoje, são um peso para a população. Quer andar no melhor carro, quer ter a melhor casa, quer ter o melhor helicóptero, o melhor jatinho da Embraer, quer morar no melhor local da sua cidade. Assim os falsos vivem. Aqui Jesus está falando no verso 3 de simplicidade, de não entrar na tentação, de não cair na tentação, não deixar ser levado pela tentação. No verso 10 ele diz assim: como a verdade de Cristo está em mim, está a glória. Ele estava onde? Em Acaia. E ele diz que Cristo é a verdade. Para nós encerrarmos aqui, ele fala da sua veracidade. Não me será tirada nas regiões de Acaia, verso 11. Por quê? Porque não vos amo, Deus o sabe. Ele fala de um amor fraternal e de segredos do coração. Paulo estava dizendo que não amava aquele povo de Acaia. Ele era sincero, ele não mentia, ele não omitia, falava a verdade o tempo inteiro. Em 2 Coríntios aqui, 1 Coríntios, pega a sua Bíblia aí, 1 Coríntios, capítulo 9, verso 12, ele diz: se outros participam desses direitos sobre vós, por que não jamais justamente nós? Mas nós não usamos desse direito, pelo contrário, suportamos tudo para não pormos impedimento algum ao Evangelho de Cristo. Ele fala de alto sacrifício do Evangelho e de alto sustento. Aqui 2 Coríntios também, pega a Bíblia, capítulo 4, verso 13, ele diz: todavia a mim a pouco se me dá de ser julgado por vós ou por algum tribunal humano, e nem tampouco a mim mesmo me julgo. Ele está falando da mordomia e da negociação fiel. Capítulo 6 aqui, verso 20 de 1 Coríntios, 6, verso 20, a palavra de Deus diz assim: foste comprado por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus, no vosso corpo e no vosso espírito, aos quais pertencem a Deus. Glorificar a Deus, 1 Tessalonicenses capítulo 1, verso 12, ele fala do homem, fala da mordomia, Efésios 6, verso 7, e também aqui da redenção ele fala. Mas nós vamos no livro de Hebreus, tá bem? No livro de Hebreus, capítulo 3, a honra e a glória dada nessa noite, nessa madrugada, à tarde, ao amanhecer, ao nosso Deus, amém? Aonde você estiver me assistindo. Hebreus 3, verso 5. Moisés, na verdade, foi fiel em toda a casa de Deus, como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Moisés fala de uma negociação fiel, servo de Deus e Moisés, Você pode ir aqui, Êxodo, nesse momento, Êxodo, no livro de Êxodo, capítulo 14, então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diz, ó filho de Israel, que marche. Aqui ele fala de um progresso, o quê? Espiritual. Ele tinha o quê? Um conhecimento com Deus. Ele andava com Deus, ele tinha um relacionamento, transpirava, exalava o perfume de quem? De Deus, nessa manhã. Amém? Então aqui ele diz assim, no verso 13 e 12: o que faço, porém, isso farei para não dar oportunidade aos que buscam, a fim de que naquilo em que se gloriem e sejam achados assim como nós. O que faço, porém, isso farei para não dar oportunidade aos que buscam, a fim de que naquilo em que se gloriam sejam achados assim como nós. Verso 13. Pois os tais são falsos apóstolos e obreiros enganosos, fingindo-se apóstolo de Cristo. Falsos profetas, falsos mestres, enganam. Vai em Efésios, no livro de Efésios, abra sua Bíblia, capítulo 4, versículo 14, diz assim:
para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados ao redor de todo o vento de doutrina pelo engano dos homens, que com astúcia induzem ao erro. O que ele está falando? Da perfeição, Filipenses 3, verso 15, e de uma unidade da constância, Filipenses 1, 27, e da inconstância, capítulo 13, verso 9, e da indecisão e imaturidade espiritual, Hebreus 5, verso 12. As pessoas são imaturas, aquilo que eu falo no início do primeiro vídeo. Deixam-se levar por espíritos enganadores. Vai em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, nessa manhã. E darão ouvidos a doutrinas de demônio. É só isso. Não tenha dó, não tenha compaixão dessas pessoas. Essas pessoas que estão dentro dessas igrejas que não são neopentecostal e que não são nem pentecostal. Pessoas que estão ali incorporadas, pessoas que estão ali manifestando, pessoas que estão ali cheias de demônio e você está dando crédito para o diabo. E não se toca, porque a sua mente está cauterizada, a consciência e o subconsciente, e o teu coração corrompido. Tu não consegue expressar, tu não consegue entender, tu não consegue ver espiritualmente falando. A palavra de Deus diz que antes devemos provar os espíritos, se são da parte de Deus ou não. Você acha que é mentira o que eu estou falando a palavra? Vamos em 1 Timóteo então. Capítulo 4, verso 1. O Espírito, porém, expressamente diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio. Últimos dias, falsa doutrina. Ele fala do Espírito Santo, da apostasia, da heresia e de demônios. Tiago 2, verso 19. A fonte da tentação, 2 Timóteo 3, verso 13. E 2 Timóteo 4, verso 4. Em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 4, ele diz: e se recusarão dar ouvido à verdade, voltando o que é a fábula. Está lá em Tito, capítulo 1, verso 14, apostasia, Hebreus 3, verso 12, e surdez espiritual e constância. Por isso que você não é abençoado. Pela sua surdez espiritual, pela sua ignorância em não ouvir a voz de Deus, mas quer ouvir esse mundo colorido, quer ouvir os planos, os projetos que o diabo tem para a tua vida. Quer te fazer mula, quer te fazer o que dele, cavalo. Não é assim que ele diz? Hã? É ou não é? Ou eu estou mentindo? Ah, o meu aparelho. Ah, o meu cavalo. A pessoa tem que ter uma consciência aberta. Para aí, se eu estou servindo alguém, como é que eu vou ser cavalo dessa entidade? A pessoa não para. Tu é empregado dele, tu é o capacho dele. Tu deu legalidade, tu deu autoridade para ele tomar conta da tua vida. Muitos de vocês estão aqui atribulados, perturbados, tomando remédio que não consegue dormir à noite, se sente cansado, esgotado, já não suporta mais, se sente humilhado, se sente envergonhado, porque tu serve algo que não tem nada de bom para te transmitir. Ele só transmite pecado, erro, imundícia, falha, todo tipo de lixo é o que ele te envia. Ao menos eu sou sincero, não mascaro as palavras. Doa a quem doer. Então você tem que parar e refletir e pensar nessa manhã. O que eu ando ouvindo? O que eu ando escutando? Será que é de Deus mesmo? Será que Deus tem usado quando são 11 horas e 35 minutos? Deus é paz, Deus é mansidão, Deus é tranquilidade. Ainda que se levante uma tempestade, tu está tranquilo, tu está em paz, tu não se revolta, tu não se levanta, tu está na presença de Deus buscando, glorificando, exaltando o nome dEle. O que falta para a gente é tomar vergonha na cara. O que falta para nós é servir em espírito e em verdade. Andar segundo a palavra de Deus e não os nossos desejos, não nossos costumes, não nossa vontade, mas fazer a vontade de Deus nessa manhã.
Até quando tu vai ser humilhado? Até quando tu vai deixar ser envergonhado? Até quando tu vai viver essa tua vida desgarrado, longe, afastado de Deus? Volta para o Senhor nessa manhã. Tem alguém para aceitar Jesus nessa manhã? Te reconcilia com Deus enquanto é tempo. Eu não sei o que vai acontecer daqui a 1 minuto quando eu sair por aquela porta. Eu não sei o que vai acontecer daqui a 1 hora quando eu sair para o trabalho. Mas de uma coisa é certa, a minha vida está na mão dele. A tua vida está na mão de Deus ou está na mão das entidades? A quem você tem buscado nessa manhã? Quais são as suas tentações que você tem enfrentado? Para nós encerrarmos o verso 14, 15 e 13. Pois os tais são falsos apóstolos, obreiros enganosos, fingindo-se apóstolo de Cristo. Verso 14. Não é de admirar, pois o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Verso 15. Não é muito, pois que os seus ministros se transformem em ministros da justiça, o fim deles será conforme as suas obras. Então ele está dizendo que os demônios querem se transformar em ministro da palavra. E é o que acontece nos púlpitos. Por isso que há sinais, prodígio, milagre. Tem que assistir o primeiro vídeo para compreender esse. Por isso que há tantos sinais e prodígios que tu fica olhando como se fosse realmente Deus operando quando não é Deus. Pessoas rolam, pessoas caem, pessoas dão gargalhada, a unção do riso, a unção que transforma a pessoa em animal. Isso não é de Deus. Os falsos profetas estão em cima do púlpito. Cuidado, que ele tem o costume de dizer: devemos nos preparar, porque ele sabe que tu vai ficar com ele. A função do falso profeta é dizer que devemos nos preparar. Não, Jesus diz que nós devemos estar em prontidão. Jesus diz que nós devemos estar pronto. Você sabia que nos próximos 50 anos, isso são cientistas que já estão confirmando para a nação do Brasil, tudo isso aqui vai virar cinza? Não vamos suportar o calor aqui? Pesquise, busque para você ver. Nós estamos vivendo os últimos dias. Jesus está às portas recolhendo os seus todos os dias. Então comece evangelizando, colocando as pedrinhas que faltam na tua coroa para entrar no reino de Deus. Abandona o teu pecado, abandona a tua vida que você tem vivido e tem levado. Louvado seja o nosso Deus. Peço perdão e desculpa se feri e disse algo para alguém. Mas no verso 15 ele fala do julgamento das obras e dos perversos. Mas eu quero que você abra sua Bíblia. Apocalipse. Você vai lá no capítulo 9. Olha o que ele diz no verso 11. Apocalipse 9, 11. Tinham sobre si como rei o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon, em grego Apolion. Ele fala do hebraico e fala de Satanás. Capítulo 20, verso 2 de Apocalipse, ele dá a pista. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente que é o diabo, o Satanás e o amarrou que por 1000 anos. E ele vai, depois você vai em Isaías 24, 22, 2 Pedro 2, verso 4 também. E Apocalipse 20, verso 7, ele diz: quando se completarem os 1000 anos, Satanás o que será solto da sua prisão. E aí ele fala das artimanhas que ele vai lançar novamente. Verso 8, e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, a fim de ajuntá-las para a batalha. Ele está falando de quem? De Satanás, que é o pai de muita gente. Que ele engana as pessoas o quê? Com as suas artimanhas. 2 Coríntios 11, 13, ele diz assim, aonde a gente já passou: pois os tais são falsos apóstolos e obreiros enganosos, fingindo-se apóstolos de Cristo. Amém? Vai em Filipenses para nós encerrar. Quero que você abra sua Bíblia no livro de Filipenses nessa tarde. Filipenses capítulo 3, verso 19, diz assim: o seu fim é a perdição, o seu Deus é o ventre e a sua glória é a vergonha. Só pensam nas coisas terrenas. Autonegação, carnalidade, perverso, Hebreus 6, verso 8, mente carnal e mundanismo.
Preciso eu te dizer mais alguma coisa? Quem é que tem que abandonar o homossexualismo? Você. Quem é que tem que deixar de ser lésbica? Você. Quem é que tem que abandonar o tráfico, parar de matar? É você. Deus nessa manhã está te dando oportunidade. Deus está te dando uma chance. Dê crédito à palavra de Deus. Eu estou falando daquilo que está na Bíblia, e não daquilo que está em mim. Não daquilo que eu faço, mas daquilo que está na Bíblia. Tenha um relacionamento todos os dias com Deus. Busque a Deus, transpire Deus, ande com Deus, viva na presença do Senhor. E que o Espírito Santo continue falando forte em vossos corações, dando entendimento e discernimento hoje e sempre no nome de Jesus. Quero agradecer o carinho, quero agradecer a audiência. Compartilhe, comente, deixe o teu nome, deixe o teu like, inscreva-se no canal para que o YouTube possa enviar e compartilhar a demais outras pessoas também. Peço perdão e misericórdia se falei algo errado, irmão ou irmã, mas que Deus te abençoe. Um excelente sábado abençoado, um ótimo fim de semana a todos vocês e que o Espírito Santo continue falando forte em vossos corações, dando entendimento e discernimento. A honra e a glória é dada ao nosso Deus nessa manhã. E que todos fiquem na paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe teu lar, a tua casa e a tua família, varão, no dia de hoje. Amém? A paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus. Amém?